tá. Tá filmando. Você não vacalha comigo? Não, vou bacalhar não. Quero agradecer primeiro aqui a professora Glaucia, né, e ex-diretora do Colégio Monsenhor Teófilo Sais, pela ajuda que ela está dando aí pra gente, contribuindo com o nosso trabalho. Ela vai falar sobre a ditadura e principalmente sobre Médici, no seu período de governo de 1969 a 1974. Isso. É um prazer falar. Primeiro, trabalhar com adolescente, com os meninos, é muito gostoso. Então, quando pede um auxílio nos trabalhos, eu faço questão. E eu primeiro quero mandar um abraço para a turma toda da sala, né? E desejar felicidade o ano que vem, porque está finando o ano, e desejar felicidade para eles no futuro. Bom, nós vamos falar sobre ditadura, né, que a sala já deve estar sabendo. Ditadura é uma forma de governo rígida, autoritária, onde tem totalmente a falta, né, da democracia. Nós sabemos que é a participação popular, a participação do povo. Não é isso? Isso. Né? E a gente sabe que a ditadura começou em 1964, com o golpe de 64, que foi nesse golpe o Exército, né, as Forças Armadas, o Exército, a Força Armada, retiraram do poder João Goulart, que tinha a proposta de base do populismo. Né, a proposta de governo dele, a reforma de base, era de melhorar as condições sociais do povo. E aí nisso a esquerda, né, que a esquerda mais os militares, né, não concordam com essa postura política dele e dá o com a intenção, entre aspas também, porque de voltar, dizendo que voltaria logo o regime democrático com o primeiro presidente, mas não foi o que ocorreu, né? O que mais você quer saber, meu filho? Então, sobre a implantação, quando foi do período da implantação mesmo até o fim, os governos? Foi implantado provisoriamente, né? Uma junta militar assumiu provisoriamente. O que é provisoriamente? O terceiro ano já sabe, mas eu tenho o hábito de explicar detalhes. Por enquanto, né? Por um certo período. E assim que teve, logo, né, que em seguida do golpe, 3 meses aproximadamente, foi eleito, né, indiretamente, lógico, Castelo Branco para o primeiro presidente do regime militar. O regime militar começou em 64 e vai durar 21 anos, nós vamos ver isso. E o primeiro presidente Castelo Branco, em seguida vem Costa e Silva, Médici, Geisel, João Figueiredo. Né? Esqueci algo não, certo? É isso mesmo, né? E esse Castelo Branco começa governando, colocando o primeiro ato institucional e vem seguido, né, os outros atos institucionais, que são o que é um ato institucional que nós sabemos, que são leis, são decretos à parte da Constituição. A Lei Magna, ela foi deixada de lado, depois vai ser elaborada uma de acordo com o regime militar, mas mesmo assim todos os presidentes, né, com exceção dos 2 últimos que vão votando periodicamente, parceladamente, a democracia, devido às pressões que vão sofrer durante o regime militar. Né? O governo Costa e Silva, no governo Costa e Silva, corta aí, tá? Depois. Ele pode cortar lá? Pode. No governo Costa e Silva foi instituído o ato institucional número 5, mas quem vai realmente usar desse ato, número 5, que é o mais rígido, mais forte, é o governo Garrastazu Médici. Né? Como ficou conhecida a economia? O governo Médici é conhecido como Ano de Chumbo justamente por causa desse regime autoritário, né, da falta de oportunidade da participação. A imprensa é censurada, os artistas são censurados, os políticos são caçados, outros são exilados. Né? Nós temos políticos que nós conhecemos aí, né, contemporâneos nossos, que estão aí atuando, que foram exilados. Então esse ato institucional interferia diretamente no Estado, no município e na Federação, esse ato institucional número 5.
que vai dar mais poder. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estava comentando com você antes, havia gente que apoiava a ditadura. Por quê? Porque a economia, ela teve uma euforia com o chamado milagre econômico. Esse milagre econômico, a base dele era a entrada de investimentos estrangeiros no país, né? E então a classe média pôde comprar bens de consumo, né? E houve construções de empresas estatais e obras faraônicas, que trouxe dívida, né? E aumento da inflação no Brasil, aumento da dívida externa, que é, por exemplo, a construção da ponte Rio-Niterói, Itaipu e a Transamazônica, né? Que foram obras gigantescas, sim, mas que fazia propaganda do governo. E a propaganda era proibida, a propaganda era só a favor do governo, né? E a gente vinha até, com o Médici, vem a história do lema Brasil ante ou deixe. Ou você aceita o Brasil do jeito que é, né, do jeito que estava a situação política do Brasil, ou você sumia, desaparecia. Na verdade, por trás, né, desse lema era para a pessoa entender. Ou você fica aqui e aceita, ou você vai embora do país. Né? Surgiram músicas, né, peças que eram criticando o governo de forma indireta, porque não podia. E tem também grupos, surgiram grupos de guerrilhas urbanas, que muitos até sequestravam pessoas para trocar em troca de presos políticos. E tinha grupo, né, que escrevia contra o governo, mas escrevia, entre aspas, escondido. Né? A pessoa que lia, a pessoa que era culta, sabia o que ele estava querendo dizer contra o governo. Né? As músicas, era chamada a imprensa nanica. Na época tinha a imprensa nanica. E a gente vai ver que essa euforia vai acabar quando a crise do petróleo lá fora chega até o Brasil. Aí o milagre econômico desaparece, né? E vem então o aumento. A inflação chegava, se não me engano, não tenho certeza, de 7% a 13% mensal. Né? E o que mais que a gente pode lembrar de Médici? Tinha também, mas tem um lado, por exemplo, o trabalhador tem o PIS foi criado na época de Médici, PIS. Nós vamos ver que ele aumentou um pouco a parcela do trabalhador para receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então essa parte era o ponto positivo. Né? No meu ver, havia mais negativo do que positivo, mas havia ponto positivo. Quando a gente fala em ditadura, a gente tem a impressão que né, tortura. Que tortura, porque tinha tortura. Né? A gente já sabe, você já deve ter visto na aula, o doicote, que era um órgão de tortura que levava, né, o sujeito para ser interrogado, e ali ele sumiu, ele voltava praticamente morto. Né? Muitos desapareceram. Né? O governo até hoje, né, pede desculpa à população. Né? E no governo Médici, então, a gente vê isso, o mais carrasco deles. O que nós podemos mais lembrar sobre Médici? A turma que apoiava, que era um grupo chamado CCC, que era Grupo de Caça aos Comunistas, né? Então, e tinha o OBAN também, que era o grupo de apoio ao governo Médici. Então tinha a guerrilha urbana de um lado, contra o governo, e tinha os a favor da ditadura. E ele era da linha dura, era radical. Nós podemos falar disso, sobre Médici. Então, muito obrigado, agradecer. Não sei se vocês ficaram satisfeitos. Que isso. Mas é o que a gente... E por incrível que pareça, vocês estão no 3º ano, vocês estão fazendo esse trabalho. Os meus meninos estão encerrando esse trabalho também no 9º ano. Só que é mais leve, porque depois do 3º ano é mais aprofundado, né? Então, eu queria agradecer a professora. Muito obrigado pela explicação e isso aí.